Muitíssima boa noite. Boa noite. É esse que aí está. Muito em breve as luzes daí vão se acender para nós nos certificarmos de que não adormecemos ninguém. Tu combinaste para eles tirarem um fio, não? Não, está tudo certo. Só eu disse, mas é preciso eu fazer um sinal. Quando tu falares demais, eu dou aquele toque. Ok, quando entramos naquela parte Isso. Muito boa noite. Hoje damos início a uma nova série e é também uma estreia para nós, em que temos a oportunidade, o privilégio de partilhar juntos aqui na nossa igreja. E hoje esta série que damos início chama-se Sociedades Saudáveis. Mas na verdade, nós não vamos tanto falar da sociedade, vamos falar daqueles que a compõem. E a sociedade é composta por indivíduos. Indivíduos que nascem em família, que podem ou não constituir a sua própria família nuclear, mas todos nós temos uma família, seja ela mais funcional ou menos funcional, verdade? E todos nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoa, fomos criados por Deus, apesar de que somos também criação natural. E nós acreditamos que a ordem correta das coisas é Deus, acima de todos, primeiro que todos, depois o indivíduo, a família e a sociedade, no sentido de que Deus quer influenciar, quer transformar o indivíduo deve procurar contribuir para melhorar, para transformar a sua família, e a sua família, por sua vez, vai tocando noutras pessoas à volta, ajudando essas famílias, e assim podemos almejar transformar as sociedades, verdade? E como nós dizemos aqui na nossa igreja, transformar o mundo, amar a Deus, amar as pessoas, transformar o mundo. Então, hoje estamos a falar disso, vamos falar nas próximas quintas-feiras, durante sensivelmente os 30 minutos, e dividimos o tempo a 2, dentro do casal. Se alguém já viveu em casal, sabe que dividir coisas é um desafio. Nem sempre é fácil. Às vezes é um desafio bom, outras vezes é um desafio mais ou menos. E estou aqui a ter receio, não vá a minha mulher perguntar aqui a você, o que é que estás a querer dizer com isso? Então, a palavra de Deus diz-nos logo, lá em Gênesis, que Deus criou macho e fêmea. É lá desde o início. Mas diz também em Gênesis 12, versículo 3, quando Deus está a falar com Abraão, Deus está a dizer, olha, eu vou-te abençoar, e se tu seguires o que eu estou a dizer, isto é uma paráfrase, em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Então o plano de Deus é assim cada indivíduo, mas Deus tem em mente todo o mundo. É por isso aquele versículo famoso, e o pastor Armando falou no domingo, João 3,16, talvez dos versículos mais famosos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou o mundo, ou seja, amou as pessoas, amou as famílias, amou cada um. Ora, antes de avançarmos e ainda na introdução, também em Gênesis, diz que Gênesis 2, versículo 24. Podemos abrir para ler. Estou na tua parte. Olha, eu já estou a avançar para a parte da minha mulher. Pronto. É difícil partilhar, é um desafio. Muito bem, meu amor. Eu não ia interromper, falas tão bem, eu gosto tanto de ouvir. Mas as pessoas querem te ouvir a ti. Muito bem. Então, Gênesis 2, 20... Então, Gênesis 2, 24. E, para vocês verem, pronto, isto é mesmo um exercício interessante.
a Telma lê numa versão em português e eu leio noutra. Mas pronto, a Bíblia é sempre. Então, diz assim, Gênesis 2:24, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Portanto, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Até aqui. E agora, meu amor, faz favor. Não há muito. Pronto. O que é que posso dizer? Avança para ali. Passa para aqui. Faz toda a gente ver. Esta parte em que nós conseguimos ver à luz da palavra de Deus que a família é um projeto de Deus, não é? Que Deus tem o desejo de abençoar as famílias, como o Ruben também já disse. E que a família, este versículo que o Ruben acabou de ler, é aquilo que é como começa uma família. Na nossa sociedade, a família vem sofrendo aqui alterações, não é? Atualizações. Só que na palavra de Deus, não. Na palavra de Deus, a família é constituída inicialmente assim. A primeira família que Deus criou foi Adão e Eva, homem e mulher. Ok? E isso... E a Bíblia não precisa de atualizações. Exato. Podes continuar. Exato. E a Bíblia não precisa de atualizações e mesmo assim reitera e faz esta afirmação não só no Velho Testamento como no Novo Testamento. Voltamos a verificar este versículo igual em Marcos e novamente em Efésios. E acho que isto era um ponto realmente importante. Então, o indivíduo, homem ou mulher, mas casado ou não casado, faz parte de uma família, porque esta é a nossa origem, de um homem e de uma mulher. Amém? E agora o Ruben vai passar para os ingredientes, que é um outro tópico. Muito bem. Então, clarificando, caso haja alguma dúvida, Deus instituiu a família, um homem e uma mulher, e assim é o casamento. Outra coisa que queiram chamar casamento, mas que não seja um homem e uma mulher, está mal. Eu estava à espera de ouvir um amém, mas eu sei que os irmãos pensaram, é verdade. Agora, vamos avançar aqui algumas coisas que nós entendemos. A Bíblia refere-se àqueles que são os filhos de Deus como família de Deus. Em Efésios 2 é-nos dito que nós... Não precisamos ler agora. Obrigado. Eu depois posso dar o resto da referência, mas diz que nós somos... também família de Deus. Então, alguém pode dizer, mas eu não tenho relacionamento com a minha família carnal. Ok, isso não é justificação. A Bíblia diz que nós somos família de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, então nós estamos em família. Ora, mas como é que nós podemos ser, então, família de Deus, família saudável? Se fôssemos fazer uma receita, precisávamos de alguns ingredientes. E neste não pode faltar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Está no Velho Testamento claríssimo. Claríssimo. Volta a ser reiterado no Novo Testamento a dada altura. E assim, agora sim eu vou pedir para abrirmos em Mateus 22, tentando como que pregar uma rasteira ao Senhor Jesus. Vão lá ter com Ele para lhe fazer uma pergunta que pensavam eles ser difícil. Pensavam eles apanhar Jesus em falso. Mateus 22. Vamos ler do versículo 35 ao 40. Um deles, especialista na lei, um dos fariseus, digo eu, que é o contexto, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ama seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O que é que o Senhor Jesus diz? Olha, o que é que Moisés disse, aquele que tinha sido o primeiro a receber a lei de Deus? Então esse é o mais importante. É este mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E porquê é que nesta nossa mensagem sobre sociedades saudáveis estamos a falar nisso? Porque tudo o resto que nós estamos a falar, o que falámos antes e o que falámos depois, se baseia na premissa de Deus ser o Senhor. Porque
Para alguém que diz, mas eu não acredito na Bíblia, não acredito que Deus existe, ou existe, mas eu tenho a minha própria concepção de Deus, então nós temos, olha, então isto para ti, tudo o que eu te vou dizer não é uma regra, é uma sugestão, mas provavelmente tu nunca vais ver o efeito verdadeiro disso, porque os filhos de Deus beneficiam e experienciam os princípios de Deus. Os outros, aqueles que ainda não são filhos de Deus, vivem debaixo de algumas orientações, de algumas leis que o Senhor pôs em marcha, mas nem todos os princípios se aplicam à vida deles, porque eles não estão debaixo da mesma lei espiritual, num certo sentido. Eles estão naquilo que a Bíblia chama na morte. Mas ora, os filhos de Deus somos aqueles que passamos da morte para a vida, ganhamos uma nova natureza. Por isso somos agora, como eu já disse, família de Deus. Então amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro ingrediente. E o segundo, a Telma vai partilhar connosco. Então amar a Deus é como o Ruben já disse, vital. O primeiro é vital. E sem este ingrediente quase que era impossível falar dos outros, porque é impossível praticar, digamos assim, os outros ingredientes sem amar a Deus. E podes ir ali buscar o ingrediente? Posso, faz sim. favor. O próximo ingrediente nós trouxemos dentro de uma panela de pressão. Isto é tudo pensado, está bem? Ai, a coluna. Ai, que não está cá o Pedro, não. O Ruben vai mostrar o próximo ingrediente, que só conseguimos ser aquilo que o Ruben vai mostrar e que tem aqui uma conotação especial se nós realmente amarmos a Deus acima de todas as coisas. Primeiro que tudo, porque também amar a Deus é necessário para amarmos a Deus, estarmos perto de Deus, não é? Conhecer Deus, só assim é que conseguimos amar. Como é que vamos amar um desconhecido? Então nós vamos amar a Deus todo o nosso coração se estivermos com Ele, perto dEle. E isto vai clarificar a nossa mente, nós vamos ver as coisas de outra forma. Então nós vamos perceber, e este sal hoje, além de sal e de toda, digamos, a simbologia que o sal tem na palavra de Deus, é aqui o ingrediente do dar. Porque o que é que o sal faz? O sal dá sabor, dá vida, não é? Se nós não tivermos sal na comida, não vai ficar tão bom. Quando nós fomos o sal no prato, nós fomos no canto do prato, ali à espera que ele dê algum efeito. Não. Então o sal é aqui a simbologia deste ingrediente importante que é dar. O dar desarma e quebra barreiras na nossa vida, para com o nosso irmão, para com as pessoas que estão em nossa casa, para com o nosso colega do trabalho, enquanto indivíduos. O dar, ter esta atitude de dar, que dar é melhor do que receber, como diz em Atos 20:35. E dar o quê? Não é dar as coisas materiais, é dar a nossa atenção, dar o nosso tempo, dar aquele carinho, aquela pessoa que está aborrecida connosco ou que aconteceu alguma coisa, mas se eu tiver quebrar aquela barreira e tiver uma atitude de dar um abraço, ou de ir dar um telefonema, dar o meu tempo, dar amor, dar atenção, não é? É um ingrediente e que vai fazer... vai inspirar, vai ser bom para nós e vai inspirar, vai fazer bem à pessoa que recebe e vai inspirar as pessoas à nossa volta, não é? Que é disto que estamos a falar, realmente em inspirarmos também e sermos sociedades saudáveis, temos que ser indivíduos que agem nestes princípios. Então, primeiro amar a Deus acima de todas as coisas e depois dar, ser sal, este sal que dá sabor. Amando a Deus acima de todas as coisas, nós entendemos que Ele em amor deu primeiro. E nós, transpondo para a nossa vida esse princípio que aprendemos do nosso Pai Celestial, então nós damos aos outros, mesmo sem receber, mesmo antes de receber, mesmo não esperando de receber. Entendemos o princípio de que melhor coisa é dar do que receber, como foi dito lá em Atos 20:35. Então nós precisamos,
para ter uma sociedade saudável, para ser um indivíduo saudável, numa família saudável, nós precisamos lembrar, melhor coisa é dar do que receber. E a seguir a darmos alguma coisa, quando nós também somos alvos de receber alguma coisa ou não, o outro ingrediente, eu não trouxe, mas vou dar a ilustração que eu me lembrei, que é quando nós temos um copo de água, não é? E nós enchemos até ele transbordar. Aqui é a gratidão, ou seja, nós conseguimos transbordar de alegria e de estarmos gratos quando estamos cheios. Só que aqui a gratidão é independentemente das circunstâncias, é Deus estar a transbordar de alegria ou não. Se bem que temos o exemplo de Paulo, que ele era grato na mesma, sendo chicoteado, estando preso uma série de vezes, refém. E outra coisa que em Paulo me fascina é, ele antes perseguia, depois passou a ser perseguido. Ele sabia melhor do que ninguém como é que era, como é que lhe ia acontecer, o que é que faziam. E nada o deteve, portanto, foi o encontro que ele teve com Jesus. Então, isto realmente é um exemplo e algo que nos deve fazer pensar. Sabia para o que ia, aceitou, seguiu, sofreu imenso, mas sempre foi grato. E aqui em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. Não é fácil nós sabermos que temos como ordenança sermos gratos, independentemente das circunstâncias. É que não é uma sugestão, é uma ordenança. Sermos gratos independentemente das circunstâncias. Uma expressão muito bonita que ouvi recentemente. Nós podemos ser gratos e ser alegres, como diz na palavra de Deus, porque a nossa alegria e o nosso copo pode estar sempre cheio e a transbordar, não de muitas coisas, mas de uma que é a mais importante delas todas, que é de Deus. Amém. De estarmos perto de Deus. Desse, o que é que nos impede de estarmos a transbordar? Só quando nós fazemos com que essas circunstâncias sejam uma barreira na nossa vida, e isso devemos orar para que realmente essas circunstâncias e aquilo que às vezes a gente está a ver à frente me parece que nos está a impedir. Não, mas uma das coisas maravilhosas que nós temos na nossa vida é, como eu sei que eu não estou sozinha, não é? Porque nós temos aflições neste mundo como toda a gente. Passamos por problemas e dificuldades como toda a gente, só que há uma coisa que temos diferente, que é Jesus na nossa vida. E isso é motivo de alegria. A nossa alegria tem nome, é Jesus. Amém. E era aqui este ingrediente que queria deixar convosco, e também só mais este versículo que é 2 Coríntios 2,9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá bom? É esta verdade que não é sempre tão fácil, mas que é um desafio também na nossa vida. O Ruben há bocado estava a falar de desafios. Este é um grande desafio, mas é a nossa realidade. Então sejamos gratos, sejamos alegres, porque temos Jesus a encher o copo. Não é uma coisa qualquer, é Jesus. Então esse nada nos impede de ficar cheio e de transbordar. E reparemos nisto. Todos nós já estivemos ao pé de pessoas que querem tudo para eles. Querem toda a atenção para eles. E por outro lado, também já tivemos, e às vezes é a mesma pessoa, ao pé de gente que está sempre a dizer mal. O copo está sempre meio cheio. Falta sempre mais qualquer coisa. Tu dizes: dói-me a perna. Então e a mim? A mim dói-me mais. Já vimos pessoas assim: não deem cotoveladas a ninguém ao vosso lado, por favor. Dói-me tudo, partiste o dedo. Há pessoas que têm um ataque de caspa e parece que têm um problema gravíssimo, uma unha encravada e Mas por outro lado, é tão importante nós lembrarmos da nossa responsabilidade individual, porque isso vai nos mudar a nós e vai mudar as pessoas à nossa volta, porque o ambiente é afetado quando tu és alguém, quando eu sou alguém grato, quando eu sou alguém, e pondo na ordem certa, que gostamos de dar atenção, gostamos de dar um miminho. Quem não gosta de receber um mimo?
Lembro-me de uma vez em que eu estava com um problema bem sério na relação com alguém. Alguém que tinha uma posição de liderança em relação a mim. E aquilo não se via maneira de se resolver. E um dia alguém me disse, experimenta dar uma prenda. E eu queria dar, mas não era uma prenda. Portanto, o Senhor tem transformado a nossa vida, não é? São parênteses, não era comigo que ele estava chateado, está bem? E eu vou e compro uma vianeta, um gelado, uma sobremesa. Não é que eu vou lá levar e realmente o ambiente muda. As pessoas, não, senta-te aí, vamos partilhar. E eu, E a partir desse dia, eu até estava descrente. Não, isto não está a acontecer. A partir desse dia houve uma diferença no tratamento de parte a parte. Isto nem sempre recorre assim, mas também há vezes que corre. Então, melhor coisa é dar do que receber. Depois, gratidão, uma atitude de contentamento. Sim, há coisas que nos faltam, sim, há coisas que podiam estar melhor. Claro, quem não? Mas sabemos que o Senhor é nosso, nós somos dele, nada nos pode separar da sua mão. Então, o que é que são 80 ou 100 anos aqui, ainda que a passar mal, mas depois temos uma eternidade com o Senhor? É um copo de água no oceano. Então, devemos cultivar esta atitude. Outra, e já não falta tudo, boas notícias. Em qualquer relação, precisamos de domínio próprio. Autocontrole, por outras palavras. A Bíblia muitas vezes nos diz que nós precisamos ter autocontrole. 2 de Pedro até diz várias coisas, acrescentai à vossa fé e depois várias coisas, nomeadamente o domínio próprio. Ora, reparemos nisto, não é muito melhor nas nossas relações, nos meios em que estamos inseridos, quando nós somos pessoas capazes de nos controlar? E nós também seríamos mais gratos se as pessoas à nossa volta também fossem capazes de se controlar, verdade? Mas nós não conseguimos mudar os outros. Podemos influenciá-los. Somos responsáveis por nós, por nos mudar a nós, por nos dominar a nós, por exercermos controle sobre nós e pedir a Deus em todas estas coisas o seu auxílio, porque Ele diz que no mundo tereis aflições, não é esposas nem sogras, mas também está incluído no pacote irmãos e irmãs, e família, e tios e tias, e pais, e filhos e maridos como o Ruben e tal. Mas Jesus está connosco em todo o tempo. Então a gente pede ajuda ao Senhor para nos dominarmos, para não dizermos aquelas coisas, tipo agora dou-te uma alfinetada, agora... E precisamos de outra que vem de mão dada com esta, e às vezes não vem de mão dada, que aí é um problema. É a perseverança. Nós precisamos, a sociedade torna-se mais saudável se os seus membros, se as famílias e os indivíduos forem gente perseverante, ou seja, dominamos-nos, controlamos-nos, mas depois continuamos a trilhar nesse caminho. Porque de pouco importa se eu um dia for muito meigo com a Telma, e ela vai ficar agradecida, mas depois andar o resto do tempo nada meigo, antes pelo contrário, não é? E a ser desleixado, etc, etc. Verdade? Verdade. Verdade, ok. Tens que dizer, não, estou a brincar. A verdade é esta, nós precisamos ser perseverantes. Nem sempre apetece. Uma vez ouvi uma história de uns pregadores muito conhecidos a dizer, eu nunca pensei em divórcio. E o outro, eu também não, só em homicídio. Mas não praticaram. Domínio próprio e perseverança. Glória a Deus. Nós precisamos, tem tom de piada, mas a verdade é, nós precisamos de saber nos dominar. Saber falar quando é para falar, saber calar, saber dizer as coisas, a verdade, em amor, como a Bíblia diz. Então, domínio próprio. Porque às vezes nós queremos dizer coisas só para magoar. E nós precisamos aprender a controlar-nos. Às vezes nós dizemos, eu sou mesmo assim, eu digo as coisas na cara. Quem nunca? Mas, será que precisas mesmo dizer isso? Será que isso é para edificar, como a Bíblia diz? Nós somos chamados a edificar a vida uns dos outros.
somos chamados como edificadores de uma sociedade saudável, transformadores do mundo. Então precisamos exercer domínio próprio e ser perseverantes nesse caminho. Precisamos de uma outra coisa, porque tantas vezes a vida em família ou em sociedade é tipo uma panela de pressão mal apertada. Às vezes aquilo está mesmo ali e às vezes as coisas correm mal, porque às vezes nós somos amargos em vez de gratos, às vezes nós não pensamos que é melhor dar do que receber, às vezes nós não exercemos domínio próprio nem perseverança. Então nós precisamos de perdão. Nós precisamos deste ingrediente fundamental. E a Bíblia, e não vamos cobrir todos os aspectos disso, porque era um estudo para várias semanas, mas o perdão é um imperativo. Nós precisamos ser pessoas que concedem perdão, pessoas que perdoam os outros pelas suas falhas. E também temos que ser pessoas que pedimos perdão reconhecendo as nossas. Que nós sejamos este tipo de gente humilde. Não é dizer, tipo, para aliviar o peso, tipo, desculpa lá, ou perdoa-me, e já é uma palavra quase que dizemos levianamente, sem dar atenção. Não, nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos conceder perdão para cimentar, para fortificar as nossas relações e para que elas sejam frutíferas. Mateus 18, 21 e 22. Vamos ler, por favor. Estamos mesmo a terminar. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7, mas 70 vezes 7. Até aqui. O texto bíblico que antecede estes versículos fala de ofensas entre pessoas e de como resolver. Muitas vezes nós poderemos ser ofendidos e muitas vezes nós podemos ofender alguém. Nós precisamos oferecer perdão e pedir perdão também. Precisamos ser pessoas que se importam com os outros. Porquê é que nós começamos com aquele que é o mais importante? A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, e tudo no meio. Ele é o Criador e é o consumador de todas as coisas. Deus. Ora, nós precisamos amar a Deus. E qual é o outro versículo que nós lemos e que Jesus disse que era semelhante àquele? E amar o próximo como a nós mesmos. Então tu e eu não temos a opção de dizer: olha, isso é lá contigo, safa-te. Na cama que fizeres, nela te deitarás. Por muito que isso me custe, não com a Telma, mas por muito que isso nos custe, nós não temos a opção de dizer: não me importa, eu não quero saber. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são sua família. E aquilo que acontece a um afeta aos outros. Outra ilustração é um corpo. Os filhos de Deus são como o corpo de Jesus. E não dá para dizer: tenho a unha encravada e está tudo bem. Porque afeta. Já experimentaram bater com o dedo mindinho em algum sítio? É incomodativo, no mínimo. Todos nós afetamos. Então nós precisamos ser gente que ama a Deus e que ama aos outros, e por isso nós entendemos que a melhor coisa é dar do que receber. Nós somos gente que grata e que procura cultivar a gratidão, porque não é natural em nós. Nós somos gente que exerce domínio próprio e perseverança, e somos gente que oferece perdão e pede perdão. Vamos ficar de pé, por favor, porque eu creio que nós precisamos, estou convicto de que nós precisamos da ajuda de Deus para que Ele nos ajude neste processo. Porque à medida em que nós somos melhores
A família em que estamos inseridos, a sociedade onde estamos inseridos vai ser melhor, mas nós precisamos da ajuda dele. Vamos orar? Amém. Amor, podes nos dirigir em oração? Amém. Deus, muito obrigada, Senhor, porque Aleluia. Tu nos escolheste para sermos Teus filhos, Pai, nós sermos todos uma família, Senhor. Tu tens um propósito, Senhor, para a nossa vida, Deus. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra fala connosco, Senhor, ela nos exorta, Senhor. E, Senhor, realmente nós queremos amar-te acima de todas as coisas, Pai. Nós queremos, Senhor, que sejas Tu a encher o nosso copo, Senhor, para que nós possamos transbordar, Senhor, de todos estes princípios, Senhor, que Tu tens na Tua palavra para nos ensinar, Deus, para nós também realmente podermos entender o prazer de dar, Senhor, e de impactar a vida das pessoas à nossa volta, Senhor, com o Teu amor, Senhor. Na verdade que não sejamos nós, Senhor, mas que sejas Tu através da nossa vida, Senhor. E sabemos, Senhor, que isso vai nos preencher, Senhor, vai nos trazer alegria, Deus, independentemente das circunstâncias, Senhor, independentemente do dia correr bem, do dia correr mal, Senhor. Quando nós deitamos a cabeça na nossa almofada, nós sabemos que somos os Teus filhos, Deus, que temos um grande Deus, Senhor, este grande amor, Senhor, e que nada, Senhor, nada nos poderá separar disso, Pai. Então, Senhor, que nós possamos, Senhor, praticar, Senhor, aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Senhor, que possamos dedicar mais tempo também a estarmos contigo, Senhor, perto de Ti, Senhor, a ler a Tua palavra, Senhor, para realmente entendermos, Senhor, e conhecer cada vez mais, Senhor, este grande amor, Senhor, que é tão grande, Senhor. Deus, e Te quero agradecer por cada vida, Senhor, por cada família, cada indivíduo que aqui está, Senhor, e relembrar, Deus, que nós todos somos uma família, Senhor, porque Tu nos escolheste, Deus. Nós somos todos uma família que queremos, Senhor, ajudar-nos uns aos outros, Pai, que possamos estar atentos à necessidade da pessoa que está próxima de nós, Pai. Sim. Senhor, obrigada, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui a aprender e o privilégio que é, Senhor, também fazermos coisas em conjunto, Senhor, também é um dos propósitos da família, Deus, é, Senhor, servir-te, Deus, em conjunto, Senhor, fazermos coisas em conjunto, ajudar-nos uns aos outros, Pai. Senhor, e que não seja mais uma noite, Deus, que tivemos aqui, Pai, mas que realmente seja algo que, Deus, Tu tens tocado nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, e que seja um ponto em que nós possamos melhorar, Senhor, agora ao longo desta semana e para o resto da nossa vida, Deus. Nós Te pedimos, Senhor, essa graça, Deus, e agradeço, Senhor, a vida de cada um que aqui está, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Gostava que, para terminar, lêssemos juntos alguns versículos no Salmo 68. Vamos começar a ler no versículo 3. E vamos ler até ao 6. Salmos 68, 3. Que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Ele é o pai dos órfãos. É o defensor das viúvas. Ele é Deus cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem só. Liberta os presos e os faz prosperar. Aos rebeldes, porém, Ele faz morar em terra árida. Até aqui a palavra do Senhor. Então, nós somos estes que amamos a Deus. Então, nós louvamos o seu nome. Nós não somos rebeldes, por isso a nossa terra não é árida. Nós somos aqueles que entendemos a necessidade de um Salvador, que aceitamos a prenda de Jesus Cristo e que temos pedido a sua ajuda. Por isso, ainda que possamos até sentir-nos sós, nós não estamos sós. Esta é a promessa de Deus. Nós não estamos sós, nós não temos que viver sozinhos. Ele é conosco e Ele tem-nos dado irmãos e irmãs para a caminhada. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Amém.